pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Liz e agora nós vamos para o nosso segundo encontro do nosso curso de Introdução ao Direito Constitucional. Olha que interessante, no nosso encontro passado nós falamos a respeito de poder constituinte, nós falamos sobre a estrutura do ordenamento, nós falamos sobre a Constituição e um assunto que eu insisti bastante foi que a Constituição ela determina, ela organiza a estrutura do Estado. E é exatamente isso que nós vamos ver agora, porque começando a trabalhar propriamente com a Constituição, que eu espero que ela esteja aí na sua mão, aí do seu lado, eu queria te convidar para dar uma olhadinha no nosso artigo 1º. Veja só. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, olha só. Esse artigo 1º da Constituição ele é de uma importância imensa, porque nesse momento a Constituição está te dizendo como o Estado brasileiro é, o que ele é. E nesse artigo é muito interessante a gente perceber que nenhuma palavra é inútil, nada do que está aqui por acaso. Todas elas têm um significado, todas elas têm uma consequência jurídica extremamente relevante. E o que nós vamos fazer agora, nesse momento, no nosso próximo encontro, é desmontar esse artigo 1º em todos os seus detalhes e ver o que cada uma dessas palavras significa, o que cada uma dessas expressões tem para nos dizer. Então, tudo bem? Me acompanhe aqui. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que significa um Estado. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. O que é um Estado? Então, quando nós falamos em Estado, o que é um Estado? Aqui nós estamos nos referindo quando nós dissemos que é um Estado democrático de direito. Ser um Estado, para ser um Estado, nós estamos falando de uma pessoa jurídica, de uma entidade. E essa entidade, para existir, tanto em âmbito internacional quanto em âmbito interno, ela precisa de determinados elementos. Então, aquilo que nós chamamos de Estado, e aí pensa sempre no E maiúsculo, Estado com E maiúsculo, toda vez que nós nos referimos a essa entidade, nós queremos dizer respeito, nós estamos fazendo referência a uma conjugação de 3 elementos essenciais. Não existe Estado sem esses 3 elementos. Então, nós estamos falando do povo, do território e de um governo soberano. Olha só o conceito aqui atrás de mim. Entidade formada pela conjugação de um povo em um território sob o domínio de um governo soberano, que neste espaço não reconhece outro poder concorrente ou superior e que, em âmbito internacional, atua em relações de igualdade. Tudo bem até aqui? Então veja só, alguns autores vão incluir nesse nosso conceito a ideia de finalidade também, como um 4º elemento. Eu tenho uma certa cautela em relação a isso, porque usualmente nós entendemos que a finalidade do Estado é garantir o bem comum do povo. Só que se nós formos pensar, nós podemos ter regimes extremamente totalitários, ditaduras bem sangrentas, que não perseguem o bem comum do povo, e ainda assim não dá para dizer que elas não são um Estado. Então esse elemento ele não seria um elemento essencial, ainda que seja uma ideia muito importante, e no nosso caso, no Brasil, a gente tenha a finalidade como o bem comum do povo. Então, efetivamente, para o nosso caso se aplica, mas não dá para dizer que isso se aplica a toda e qualquer situação, a todo e qualquer Estado soberano. Então, veja só, entidade formada pela conjugação de um povo, nós vamos ver o que significa povo, quem é o povo brasileiro. Aqui eu já adiantei, né? São os nacionais, natos e naturalizados. Em um território, que é uma fração ideal do planeta, solo, subsolo, espaço aéreo e mar territorial, esses elementos compõem o território brasileiro, sob domínio de um governo soberano, que neste espaço não reconhece nenhum poder concorrente ou superior e que em âmbito internacional atua em relações de igualdade. Vamos dar uma olhadinha nos elementos? Veja só, o primeiro elemento, que é o elemento humano, é o povo. Primeira coisa que eu te peço, não confunda povo com população. Por quê? População é aquilo que o censo conta, então na verdade é o número absoluto das pessoas que vivem aqui. Então a população, para a contagem da população, não importa, por exemplo, se você é um estrangeiro. Agora, o estrangeiro não entra na contagem do povo, porque povo é o conjunto daquelas pessoas que tem com esse Estado brasileiro o vínculo da nacionalidade. Então, é como se você formasse um cordão umbilical entre o povo, entre a pessoa e o Estado soberano. Então, veja só, quem compõe o povo brasileiro?
Aqui nós temos na Constituição, no artigo 12 da Constituição, a determinação que o povo brasileiro é composto pelos brasileiros natos e naturalizados, tá? Brasileiros natos são aqueles que, em razão do seu nascimento, têm a nacionalidade originária. Os naturalizados são aqueles que, apesar de terem outra nacionalidade originária, optam por assumir a nacionalidade brasileira também. Então, eles se naturalizam, é uma nacionalidade adquirida. Então, o povo é o conjunto dos nacionais, e aí nós temos, então, o vínculo jurídico da nacionalidade. O segundo elemento, que é o elemento físico, trata-se, então, do território. E o território é a fração do planeta Terra, a parcela do planeta Terra, sobre a qual o Estado brasileiro vai exercer a sua soberania. O que você precisa lembrar? O que compõe o território brasileiro? Pensa no mapa do Brasil, esse que está aqui atrás de mim. O solo, o subsolo, o espaço aéreo e o mar territorial. Só isso, tá? Solo, subsolo, espaço aéreo e mar territorial. Nesse espaço, o Estado brasileiro exerce a sua soberania. Na sequência, por falar em soberania, nós temos aqui o conceito de governo soberano. Dá uma olhadinha. Esse governo, no âmbito interno, ele vai exercer a supremacia, tá? Supremacia sobre pessoas, bens e relações jurídicas que estão em um determinado território, que ocorrem em um determinado território. A gente costuma dizer que a soberania ela tem dois vieses, ela compreende o poder de império e o poder de domínio. O poder de império é o poder de dizer o direito. Então, nesse território, sobre estas pessoas, este poder soberano vai dizer o que é permitido, o que é proibido, o que é obrigatório. Então, ele diz qual é a norma jurídica, ele cria a norma jurídica e resolve eventuais conflitos. Em algum momento, você vai ter que se conformar com a vontade do Estado. O domínio diz respeito à disposição do território. Então, a gente costuma dizer que é um amplíssimo direito de uso, gozo e disposição de tudo que existe nesse território. Somados os dois, nós temos a própria ideia de soberania. Então, veja só. Isso em âmbito interno, tá? Dentro de casa. Em âmbito internacional, nós temos que entes soberanos trabalham em conjunto em uma relação cooperativa e em pé de igualdade. Igualdade entre os entes soberanos, entre os estados, e independência em face de outros entes soberanos. Esse aqui é um conceito do Paulo Portela que eu peguei pra gente. Tudo bem? Agora vamos começar a olhar questões específicas do artigo 1º. Em primeiro lugar, nós temos a questão da forma de Estado. A forma de Estado, ela diz respeito ao modo como o poder político é exercido nesse território. Poder político no território. E a questão é a seguinte, a depender das circunstâncias, a depender do tamanho desse território, da quantidade de pessoas, pode ser que nós tenhamos, dentro desse espaço, alguma subdivisão dotada de autonomia. Então, veja só, a projeção do poder dentro da esfera territorial, tomando como critério a existência ou não, a intensidade maior ou menor e o conteúdo da descentralização administrativa. Olha que interessante, pode acontecer existência ou não de descentralização administrativa, maior ou menor intensidade de descentralização político-administrativa. É exatamente disso que a gente está falando, porque em estados cujo território é muito pequeno, geralmente essa descentralização não vai existir. Então nós estaríamos falando de um estado unitário, ele não tem divisão territorial de poder político. Ele pode até ter uma circunscrição, alguma divisão de sentido prático, mas essas divisões não vão ter o grau de autonomia que a gente encontra, por exemplo, em uma federação. Então, olha só, no nosso caso, o Estado federado ou a federação, há repartição de poder no espaço territorial, que vai gerar, então, diversas organizações autônomas, que, no nosso caso, são principalmente os estados da federação. Então, como você já deve estar imaginando da nossa conversa, do que eu estou te explicando, o Brasil é uma federação. Então, quando se fala a República Federativa do Brasil, agora você já sabe do que a gente está falando, tá? Um outro detalhe interessante é que essa forma de Estado não pode ser alterada, tá? Lá no artigo 60, parágrafo 4º, a Constituição diz que não será aprovada, não será apreciada a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Porque você imagina, se desse a louca no Poder Constituinte derivado e quisesse, por emenda constitucional, transformar o Brasil num Estado unitário. Olha o problemão que a gente ia ter. Como é que você ia gerir um território desse tamanho, com tanta gente, se você não tivesse subdivisões
administrativas dotadas de autonomia. Não ia dar, não ia ter jeito. Então o constituinte originário achou por bem bloquear esse assunto. O Brasil é uma federação e na vigência dessa Constituição sempre será uma federação, tá? Vamos seguir aqui. Princípio federativo. Cada ente federado tem autonomia política e competências previstas na Constituição. Isso nós estudaremos no momento apropriado. O conjunto desses entes federados forma o Estado Federal. E aí é muito interessante porque apesar deles terem autonomia, a gente não prevê, não é assegurado a eles, o direito de secessão, que é o direito de se separar da federação. Isso não é possível, não é permitido por conta da união indissolúvel. O que isso quer dizer? Indissolubilidade do vínculo federativo. Uma coisa super importante que às vezes as pessoas se confundem é que não há hierarquia entre esses entes, tá? Então não há hierarquia entre a União e os estados. O que a gente tem é uma distinção, uma distribuição das competências que a própria Constituição faz. Então veja só, cada um no seu espaço, cada um conforme as suas competências, cada um na sua esfera de autonomia. Então veja só, o que você tem que tomar cuidado é que, apesar de não haver essa hierarquia, eles têm autonomia e só o ente federal vai ter soberania, tá? Então só o Estado, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, apenas ela tem soberania. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então me acompanha, vamos seguir mais um pouquinho. A segunda coisa muito relevante que nós tiramos do artigo 1º, diz respeito à forma de governo. A maneira como o poder é instituído e a maneira como ele é exercido. Quem exerce, por quê e como exerce esse poder. Aí é muito interessante, eu vou pedir a tua atenção aqui um instantinho, porque esse assunto vem sendo discutido há muito tempo. E aí se você for lá para a Grécia Antiga, você vai ver que Aristóteles já pensava nesse assunto e ele entendia que as formas de governo eram 3. A república, que é o governo de muitos, a aristocracia, que é o governo de alguns, e a monarquia, que é o governo de apenas um. Mas quem pegou mesmo, quem acabou fazendo escola e condiciona a maneira como a gente entende esse assunto hoje, é Maquiavel, Niccolo Machiavelli. E ele dividiu apenas em repúblicas e principados, que nós chamamos hoje de repúblicas e monarquias. O que caracteriza um e o que caracteriza o outro? Quando nós falamos em monarquia, nós estamos falando de uma hereditariedade e vitaliciedade no titular da chefia de Estado. Então você tem uma maior estabilidade, porque supostamente a pessoa que ocupa essa chefia de Estado vai ocupá-la pela vida inteira. E eu já sei quem é o seu sucessor, eu já sei quem vem na sequência, porque eu estou trabalhando em termos de uma linhagem sanguínea. Então na república se tem a hereditariedade e a vitaliciedade. No nosso caso, que é uma república, nós trabalhamos com uma ideia republicana, nós temos a eletividade periódica do chefe de Estado. Então de tempos em tempos se discute, se escolhe, há uma eleição e se define quem vai ocupar essa cadeira aqui. Aí o que você tem que pensar? O Brasil é uma república, certo? A República Federativa do Brasil. Será que a gente poderia ter alterado isso? Será que foi previsto em algum momento a possibilidade dessa alteração da forma de governo? Então veja só, foi sim. Em 1993, então 5 anos após a Constituição, estava previsto um movimento. A própria Constituição, a DCT previu a realização desse plebiscito, em que o povo brasileiro foi consultado a respeito da forma de governo. Então, não sei aí quantos anos você tem, mas se você já era mais ou menos grandinho em 1993, você vai lembrar que houve a pergunta se nós brasileiros queríamos ser uma monarquia ou se permaneceríamos sendo uma república. Houve a campanha, tudo direitinho, a República venceu e desde então nós mantivemos essa forma de governo. Outra coisa que foi discutida no mesmo plebiscito foi o sistema, tá? E aí, em relação ao sistema de governo, nós temos a questão do presidencialismo e do parlamentarismo. Só que antes de eu falar desse assunto, na verdade a questão do sistema de governo nós vamos ver com mais atenção e aí vai ficar para a próxima aula, eu queria te convidar para falar sobre regime político. E essa é uma questão muito interessante, porque a ideia de regime político vai me dizer como se organiza a titularidade e o exercício do poder, e como se dão as relações entre quem manda e quem obedece, entre governantes e governados. Veja só, existem duas possibilidades. Então, quando nós falamos em regime político,
geralmente a ideia de república é associada à democracia. E aí o que você tem que tomar cuidado? Existem duas possibilidades. Porque eu posso ter uma democracia, que é a primeira possibilidade, então o povo governa, ou eu posso ter, que é a segunda possibilidade, uma autocracia. Que aí, na verdade, quem está no governo define o próximo governante. Daqui a pouquinho a gente explica isso melhor. Geralmente, quando nós falamos em república, nós associamos a ideia de república à democracia. Porque aí o povo, e não o monarca, seria o detentor do poder soberano. Aí lembra que a gente já falou disso? Todo o poder emana do povo, para o povo e pelo povo, e o exerceria então de maneira ativa, ou, direta ou indiretamente, por meio dos seus representantes. Agora, vê só, esse não é o único modelo, e por que você tem que tomar cuidado com a associação entre república e democracia? Nem toda república é democrática. A gente pode ter repúblicas, então veja, nós acabamos de falar nesse assunto, que têm regimes autocráticos. Então veja só, do que eu estou falando? Eu estou falando de uma república, nesse sentido vista como opção à monarquia, então não há uma família real, há um governo que é republicano, mas o povo não participa do processo de escolha daquele que vai ocupar o cargo no poder, aquele que vai ocupar a chefia de Estado. Então, na verdade, ela não é uma república democrática, ela é uma república autocrática. Pensa aqui comigo, olha só, não há participação do povo na tomada de decisões e na condução política do governo. Nesse caso, quando nós falamos em governos autocráticos, nós temos duas possibilidades, o autoritarismo e o totalitarismo. Quem discute muito bem essa questão é uma filósofa chamada Hannah Arendt, e ela vai explicar que nesses dois casos você tem uma subordinação do judiciário e do legislativo, então você tem um congresso fraco e um judiciário subserviente, à força do executivo, e uma repressão a toda e qualquer oposição, toda qualquer forma de oposição política e ideológica. Então veja só, no nosso caso, nós já tivemos períodos de regime autoritário. Nós nunca tivemos regimes verdadeiramente totalitários, mas já tivemos regimes autoritários, alguns até bastante recentemente. E aí o que você tenta? Se você está num regime autoritário, pensa naquela lógica do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai tentar levar o povo à passividade e à despolitização. Agora, por outro lado, se nós estivermos falando em um regime totalitário, aí você vai tentar mobilizar a sociedade, você vai engajar essa sociedade em uma direção única. Então, na verdade, você tem uma obediência ativa e militante, com adesão a uma ideologia oficial. O que isso está te lembrando? Um regime totalitário que ficou muito conhecido na história. Claro, o nazismo, isso mesmo. Então, veja só, falando em regime político, o Brasil é uma democracia. Tá? Nunca duvide disso, o Brasil realmente é uma democracia. Então, na democracia, o poder e a responsabilidade cívica são exercidos por todos os cidadãos, que podem fazê-lo diretamente, então eu acabei de comentar a existência de um plebiscito, por exemplo, ou por representantes que são eleitos, que aí no nosso caso são os nossos deputados, nossos senadores e por aí vai, tá? Nesse caso, e que é bem característico da democracia, supostamente todo cidadão poderia ter acesso aos cargos de governo e há uma transitoriedade entre quem exerce o poder. Então ela vai mudando, ela vai trocando, você tem um viés político, daqui a pouco você tem outro, dentro dos limites estabelecidos neste ordenamento. Então tudo bem, o Brasil é uma democracia. Veja só, vamos responder algumas perguntas para a gente fixar esse conteúdo? Me acompanhe aqui. O Brasil, segundo a nossa Constituição, adota a forma de Estado federal, descentralizada por regiões e estados, unitária centralizada, unitária descentralizada, confederada ou federal. Dá um pause aí e pensa um minutinho. Veja só, você prestou atenção na minha aula, você escutou tudo o que eu falei? Olha que interessante, resposta correta, letra E. O Brasil, segundo dispõe a nossa Constituição, adota a forma de Estado federativa. A questão da descentralização não vem ao nosso caso, ela não cabe aqui nesse detalhe, nessa pergunta, tá? Então, o Brasil é uma república federativa. Tudo bem? Resposta correta? Vamos lá. Mais uma perguntinha. A vedação do direito de secessão no ordenamento jurídico brasileiro decorre do princípio constitucional. Letra A, da separação de poderes. Letra B, do pluralismo político. Republicano. Letra C. D, da cidadania. Letra E, da indissolubilidade da federação. Pausa aí, pensa um pouquinho. Vamos lá. Veja só,
como nós acabamos de conversar, o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Se nós estamos falando de união indissolúvel, é porque não dá para separar. O direito de secessão, ele fala justamente do direito à separação. Então, como consequência, até por essa explicação que nós tivemos agora, como que a gente entende essa pergunta? Qual seria a resposta correta? Veja bem, letra E, a indissolubilidade da federação. Tem mais um detalhe que eu queria comentar contigo, é que quando nós falamos em república, ela tem um segundo significado. Você não deve entender a república apenas como oposição à monarquia. Entenda a república também como o respeito pela coisa pública. Se nós pegarmos o termo república, deixa eu escrever aqui rapidinho, república, dá para separar o re e o pública. Em latim, res é coisa. E aí nós poderíamos entender que a ideia de república traz em si a ideia de respeito pela coisa pública. A coisa pública, o bem público. O que essa ideia me traz? E aí a gente associa a ideia de princípio republicano. A pessoa que ocupa a chefia de governo, a pessoa que nesse momento exerce o poder, ela não exerce em benefício próprio, ela não o faz para si, ela o faz em benefício do povo. Ela o faz gerindo a coisa pública, ela não se apropria desse patrimônio para o seu uso pessoal. Então ela atua não em benefício próprio, ela atua em benefício da comunidade. Nesse aspecto, a ideia de bem comum, a ideia de uma finalidade no Estado vai casar muito bem, porque cabe ao governante cuidar, gerir e não dar mau uso àquilo que compõe a coisa pública. Então a ideia do princípio republicano por si, ela vai ser muito importante tanto para a questão da democracia como para a adequada gestão do Estado. Então veja só, fechando essas ideias, nós podemos encerrar esse nosso segundo módulo. Então nesse momento, eu queria agradecer a sua atenção e daqui a pouquinho a gente volta falando mais desse assunto.